Graduado em Filosofia e Pedagogia pela PUC Minas e doutorado em Letras pela mesma instituição, o professor Vicente Amâncio tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia oriental, filosofia da mente, responsabilidade social e ética. Atualmente, é professor adjunto do Departamento de Filosofia. No Religare de hoje, vamos conversar sobre o budismo. Seja bem-vindo, Vicente. Nós temos um canal de diálogo também na internet. Para sugerir um tema, fazer um comentário ou dar a sua sugestão, acompanhe a página do Religare Conhecimento e Religião no Facebook. Você pode também ter notícias do programa na página tvhorizonte.com.br/Religare. Vicente, sobre o budismo, não é só um conhecimento especulativo da sua parte, né? Você também vive o budismo. O que nós poderíamos falar sobre o budismo? É possível defini-lo? Olha, é um tanto quanto complicado definir o budismo, porque ele pode ser caracterizado, por exemplo, como religião. Se você for conhecer bem o budismo tibetano, há uma série de deidades, e presta-se um culto a essas deidades, e nesse culto aí tem músicas, tem mantras, então uma série de rituais. Então ele pode ser caracterizado, ele pode ser visto como uma religião. Também ele pode ser visto como um sistema filosófico, à medida em que se especula, por exemplo, acerca do sofrimento, como surge o sofrimento, como esse sofrimento ele pode ser debelado, Então há uma série de especulações. E ele pode também ser visto como uma psicologia, à medida em que ele dá a possibilidade, ele te oferece técnicas para esse autoconhecimento. Técnicas que te permitirão, por exemplo, você lidar com esse sofrimento e superar, ultrapassar esse sofrimento. Então, ele oferece essas várias possibilidades. Portanto, quando se afirma que budismo é religião, pode-se dizer que é filosofia? Sim, tem aspectos também de psicologia, pode-se dizer também. E, ampliando um pouco mais, ele pode ser visto também como antropologia, à medida em que o homem se pergunta acerca do seu papel no cosmos, no universo, o ser humano dentre vários outros seres. Sim. Agora, apesar de todas essas possibilidades, seria possível falar de uma história do budismo? Ah, não, claro. O budismo ele nasce na Índia, em torno de 500 a.C., e ele vai se espalhar principalmente pelo Oriente. Ele vai para a China, ele vai para o Tibete, no caso da China, depois ele vai para o Japão. Então, assim, há uma história. E é interessante que justamente no local onde ele nasceu, na Índia, ele praticamente não vai existir, digamos, 200 anos depois, do início do movimento. O budismo ele só vai voltar para... Desapareceu? Praticamente desapareceu. Ele só vai voltar para a Índia na década de 50 do século passado, quando o Tibete é invadido pela China, e boa parte, inclusive o Dalai Lama, o líder espiritual dos tibetanos, eles vão para a Índia, são recebidos e até fundam a cidade de Dharamsala. Então, ele tem... Claro que tem outros aspectos históricos aqui que, se a gente for falar, for aprofundar, vai demandar muito tempo. Sim, mas sim. ele tem esse elemento de historicidade. Existe algo como um mito fundador do budismo? Ou seria um relato propriamente histórico do surgimento do budismo? É interessante que, como toda e qualquer religião, sempre tem algo de mítico. Então, de fato, quando você busca aprofundar na história do budismo, existiu a figura de Siddhartha Gautama, que era um príncipe que vivia num tremendo Fausto. E à medida que ele descobre que existe o sofrimento, ele quer livrar a humanidade desse sofrimento. Então, assim, tem algo de histórico nisso aí, mas esse histórico aí é totalmente permeado desse mito fundador que você está colocando. Sim, Então, tem muitas histórias assim que, de repente, você pensa, olha, será que de fato isso aconteceu? Mas, juntamente com esse mito fundador aí, a figura histórica do Buda, ela existiu.
Sim. O Siddhartha, ele teria sido o primeiro Buda? Olha, na história do budismo afirma-se, né, que antes de Siddhartha, né, houveram vários outros Budas, né? Então, assim, não há um número específico. Então, digamos que N Budas, né? Então, nessa era, nós conhecemos Siddhartha porque está mais próximo de nós, né? Mas, segundo várias tradições budistas, antes de Siddhartha, surgiram outros vários iluminados. Buda significa o iluminado, né? E Siddhartha, em 500 a.C., ele tornou-se o Buda porque ele veio atualizar toda uma mensagem lá dos seus antepassados, né? Esses antigos Budas que não há relatos históricos a respeito deles, né? Sim. Eu ia perguntar por esses antepassados de Buda, ou mesmo pela sua experiência religiosa originária, né? De que experiência religiosa surge o príncipe Siddhartha? Siddhartha, né, como eu disse, ele nasceu na Índia, né? A Índia não era, digamos assim, um país como nós conhecemos hoje, mas havia vários reinos, né? E o pai de Siddhartha era um rei, né, de um desses reinos. E Siddhartha, quando nasce, né, quando você fala desse mito fundante, né, um sábio, né, disse para a mãe dele que ele seria o redentor da humanidade. Interessante que tem traduções que vão justamente colocar nessa perspectiva, né? Ele seria o redentor da humanidade. E logo que ele nasce, a mãe dele morre. Então ele é criado pelo pai. E o pai busca satisfazer todas, né, as necessidades do filho, colocando o filho distante do mundo, porque ele não queria que essa profecia dele se tornar o redentor da humanidade se cumprisse. Ele queria que o filho o substituísse como rei, né? Mas mesmo apesar do pai tentar, né, não deixar que essa profecia se cumpra, chega um determinado momento que a profecia ela acontece, né? Siddhartha ele foge do palácio, vai para as florestas, né? E em meio às florestas ele passa por situações assim de penúria tremenda, buscando, né, o que se configura como iluminação. E chega um determinado momento que ele enxerga que ele passar fome como ele passava, ele viver totalmente privado, né, daquilo que o corpo dele necessitava, isso não o levaria à iluminação, né? Então, extremo, isso não o levou à iluminação. É aí que ele vai descobrir que a via do meio, o caminho do meio, né, o caminho do equilíbrio é que vai levá-lo, de fato, a essa iluminação. Sim. Eu acho que você já tocou em vários pontos, mas procurando sistematizar, o que é que ensina o budismo? Bom, o budismo, a gente pode dizer no primeiro momento que ele tem uma ética, né? Ele fala de moralidade. Então, a moralidade budista vai dizer o seguinte, muito próximo da nossa moralidade ocidental, né? Evite o mal, faça o bem. Né? Mas o próprio budismo ele enxerga que o homem comum ele vive essa moralidade. Então, um budista ele vai além dessa moralidade, né? De evitar o mal e fazer o bem. Então, o elemento primordial, o elemento principal do budismo seria o quê? Purificar a mente. O que seria esse purificar a mente? É você estar plenamente atento acerca dessa noção de bem e mal que você tem interiorizado. Então, o purificar a mente é estar acima dessa noção de bem e mal, né? Você estar acima dessa noção de bem e mal seria, digamos, você não cair nesse maniqueísmo. Isso é bom, isso é mal. Estar acima da noção de bem e mal é enxergar que a nossa mente, ela tende muitas vezes para o bem e muitas vezes para o mal. Então, como que você vai purificar a mente? Plena atenção a esses movimentos mentais, né? Para poder ser bem didático. Sim, né? sim. Aquilo que a gente Esse é um primeiro ponto. Sim, né? Justo. Que ensina o budismo. É o ponto, digamos assim, é a base do budismo. Né? Em qualquer dessas perspectivas, religiosa, filosófica, psicológica, antropológica. Todas elas e dentro de toda e qualquer vertente budista também. Então, se você pega o budismo tibetano, o Zen budismo, budismo Theravada, budismo Terra Pura, todos eles vão colocar essa questão da purificação da mente. Então, a purificação da mente é você enxergar que você está sujeito ao bem e ao mal.
Então, a plena atenção é que vai te possibilitar estar além, né, tanto de uma coisa quanto de outra coisa. Para poder entender melhor isso, nós estamos tendo essa conversa, digamos, amena aqui. Então, quando a conversa é amena, nós esquecemos até de nós mesmos. O eu, cadê o eu? Não existe eu. De um momento para outro, digamos que a gente entra numa disputa. A gente começa a discutir, começa a brigar, aí surge o eu. Esse eu, quando ele surge, ele cai na dualidade. Então, quando você cai na dualidade, você tende a xingar, a brigar, a disputar, a sentir ódio, a sentir raiva, a sentir inveja. Essa dualidade é um eu e outro? Justamente, eu e o outro. Então, há uma separação, há uma divisão. Porque o budismo vai dizer o seguinte, nós somos uma totalidade. Então, a noção de eu, a ideia de eu, isso é uma construção mental. Então, não existe Flávio, não existe Vicente. Flávio e Vicente só surgem no momento da briga, da disputa. Então, nesse momento que surge a briga, a disputa, e vai despontando, vai surgindo do nosso interior, esses sentimentos, digamos, negativos, é aí que nós caímos na dualidade, que resvala para o dualismo, quando a pessoa perpetua tudo isso. Então, purificar a mente, essa plena atenção, você enxergar que em determinado momento, uma coisa predomina. Sim. O bem e o mal. Vamos continuar a aprofundar esse assunto daqui a pouco. Sim. O Religare de hoje recebe o professor Vicente Amâncio. Nós estamos conversando sobre o budismo. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare. Eu recebo hoje o professor Vicente Amâncio. Nós estamos conversando sobre o budismo. Vicente, você enfatizou muito no final do primeiro bloco, sim, a questão do evitar o mal, fazer o bem, né? E você comentava de quando é que a ideia de individuação ela surge, né, como um problema na relação eu e outro. Porque o budismo fala de uma integração na totalidade. Justamente. Como é que nessa linha a gente pode entender, dentro do budismo, ou na perspectiva do budismo, o sagrado, ou o que se chama sagrado na história das religiões? Sim. O sagrado é, acima de tudo, o próprio homem, o próprio ser humano, porque... Não individualizado. Não individualizado, mas quando esse ser humano se enxerga integrado a uma totalidade. E quando eu falo totalidade, são todos os seres, não apenas o ser humano. Então, o budismo, por exemplo, o budismo tibetano, ele fala aí desse movimento da compaixão que todo o budista deva ter com relação a todo o cosmos, a todo o universo. Então, nesse sentido, todo o universo sofre. Então, todos os seres sofrem, dentre esses seres, o ser humano. Então, à medida em que você vai descobrindo a causa, a origem do sofrimento, você, na sua compaixão, você pode e deve, você como budista, ajudar o outro a superar o sofrimento. E por que o homem sofre? O que diz o budismo? Aquilo que eu disse agora há pouco acerca do eu, que é uma construção mental, à medida em que nós reforçamos esse eu, como se fosse um bloco monolítico, como se fosse uma estrutura, eu mesmo causo sofrimento para mim. Porque causou uma divisão, E a divisão, ela está ligada à questão da disputa, está ligada à questão da inveja, está ligada à questão de você superar o outro, E quando você não consegue tudo isso, superar o outro, por exemplo, isso aí faz com que você sofra. Então, quem causa o sofrimento, para mim, sou eu mesmo. É interessante que nós, no Ocidente, nós temos assim, uma visão tanto quanto objetiva de tudo na vida. Então, qualquer problemática que eu enfrento, eu sempre encontro uma causa externa. Para o budismo, a causa é sempre, em toda e qualquer situação, interna, à medida em que eu reforço principalmente esse eu. O budismo Theravada, é interessante que ele toca, fala sobre 3 elementos. Em Pali,
né, que é a linguagem budista lá dos primórdios, né, ele vai falar, por exemplo, de anicca, dukkha, anatta, que significa, né, impermanência, não eu, e você está atento, digamos, a essa ideia de não eu, no sentido de que esse não eu, ele se estabelece à medida em que você, de fato, enxerga que esse eu é construção. Então, o não eu, ele tem uma conotação positiva, não negativa, porque o eu é que provoca todas essas, digamos, mudanças mentais que simplesmente, né, faz com que você traga sofrimento para você mesmo. E à medida que você traz sofrimento para você mesmo, você faz o outro sofrer. Sim. Como é que fica a questão do desejo? Pois é, o desejo é interessante que também o budista Theravada vai falar que o desejo é fogo. Então, quando você coloca combustível, né, o combustível do desejo nesse eu, aí que esse sofrimento muitas vezes ele se torna algo intransponível, né? Então, o budismo ele não nega o desejo, ele vai dizer que esse desejo ele tem que ser direcionado. Porque muitas vezes a leitura que é feita aqui no Ocidente... Sim, é como por isso que eu fiz a pergunta pelo desejo. A leitura que é feita aqui no Ocidente é como se o desejo ele tivesse que ser extirpado. Não é o desejo que tem que ser extirpado, né? É o eu que tem que ser extirpado. Extirpado em que sentido? Quando você enxerga que ele é apenas uma construção mental, né? Então, você não vai se cortar, você não vai se negar, né? Você vai tomar consciência de que a mente, ela produz ilusões, né? Então, à medida em que essas ilusões aí tomam conta da gente, o desejo é um elemento aí que reforça tremendamente essas ilusões, né? Então, ilusão no sentido de que eu forjo uma autoimagem de mim mesmo que não corresponde àquilo que eu sou de fato. Se você for olhar algumas vertentes aí até da psicologia ocidental, esse eu, ele é muito reforçado. E... É o que eu estou pensando agora, tentando compreender o que você me ensina agora sobre o budismo, e me pensando como um ocidental, né? E tudo aquilo também que nós herdamos do próprio cristianismo, né? Falar do eu, né? Ou de falar da negação do eu propriamente, é quase como que rejeitar, né, a pedra angular, né, da nossa cultura, principalmente nos últimos séculos aqui no Ocidente. Eu me pergunto, como é que pode um ocidental viver o budismo? Pois é, aí é que está a questão. Muitas vezes nós aprendemos aqui no Ocidente, né, de uma forma intelectualizada. Esse budismo? Esse budismo. E a razão, ela tem seus limites, a razão não explica tudo. Então, o budismo, ele não nega a razão também, mas ele coloca a razão no seu devido lugar. Qual é o lugar da razão? O lugar da razão é quando você tem essa consciência crítica com relação a tudo que acontece à tua volta, quando você tem também para com você essa autocrítica, né? O budismo até, ele, digamos, ele incentiva essa autocrítica para você estar sempre revendo determinadas posturas que você tem. Então, a razão me possibilita intervir, questionar, duvidar. Ótimo, excelente. Isso não tem que ser negado. Mas quando é para o autoconhecimento, a razão, muitas vezes, ela te impossibilita, né, de você se conhecer, porque ela gera dúvidas e dúvidas e dúvidas e dúvidas. Então, o budismo ele chama a atenção para o seguinte: sinta-se, perceba-se. Por exemplo, quando você, os movimentos mentais estão acontecendo, quando você cai de um lado em outro, sai de um lado e cai no outro, isso aí, a nossa mente está sempre se manifestando dessa forma. Sou ou não sou? Sou a raiva, não sou a raiva. Estou com raiva, não estou com raiva. Amo tremendamente, agora eu odeio. Então, muitas vezes nós ficamos aí nesse balança, mas não cai, digamos. Então, o budismo, quando ele fala da via do meio, é você sair dos extremos e buscar esse equilíbrio, né? E esse equilíbrio é quando você enxerga que, voltando àquilo que eu já disse anteriormente, né? Eu é uma construção mental. Agora, é interessante, né? O próprio cristianismo, quando você pega na Bíblia, não sei que versículo e qual livro da Bíblia, quando Jesus fala
é eu sou a videira e vós os ramos. Então a leitura que o Zen budismo faz disso aí, por exemplo, né? Nós somos uma única vida, nós somos uma única seiva, uma única árvore, né? A proximidade aí com o budismo. Nós somos essa unicidade. Né? É interessante que no Zen, o pessoal, os monges Zen gostam muito de ler Eckhart, mestre Eckhart. Sim, né? sim. Porque o Eckhart, ele coloca nessa perspectiva também, Sim. Né? De unicidade. Nós somos o uno, ele fala do uno, nós somos o todo. Então, o cristianismo, se você aproximá-lo do budismo, não tem tantas diferenças. Né? Tem muitas proximidades. Portanto, o eu, né, quando Jesus fala eu sou, ele está falando de algo superior à figura histórica de Jesus. É algo muito maior. Né? E o Buda, quando se fala que o Buda é iluminado, ele não é mais o Siddhartha Gautama. Né? O sujeito Siddhartha Gautama é algo muito maior também. Quando ele se iluminou e observou as pessoas em torno dele, né, ele enxergou que todos eram iluminados. Todos nós somos iluminados. Agora, só que nós não temos a consciência dessa iluminação. Nesse momento presente, no aqui e agora, apesar de toda dualidade, nós somos uma unicidade, porque a dualidade ela só está na nossa mente, na nossa cabeça. Né? Então, esses movimentos mentais, né, de amar e odiar, extremos. Né? Então, à medida que eu busco purificar a minha mente, né, eu percebo que, em geral, eu fico nos extremos. As pessoas, em geral, ficam nos extremos. E são os extremos que produzem a dor e o sofrimento. O desejo, quando você não tem controle dele, ele produz dor e sofrimento. Quando você não consegue atingir, né, seus objetivos, quando o seu desejo não é realizado, traz dor e sofrimento. Há algum acompanhamento em termos de número, ou pelo menos há alguma sinalização de, no Brasil, como vai a penetração do budismo, a aceitação do budismo pela sociedade, pessoas, né, que vão escolhendo esse caminho do budismo, apesar dele ser exatamente como eu dizia ainda há pouco, né, uma contramão de muitos ensinamentos da nossa cultura ocidental, mas assim, muito brevemente, que nós estamos realmente encerrando. Sim. Interessante, na década de 60, um monge cristão, Thomas Merton, né, ele busca aproximar o Zen budismo do cristianismo. Né? Então, um monge cristão. Né? Então, e a partir justamente da década de 60, com o movimento de contracultura, né, é que as filosofias orientais, e dentre elas, em geral, né, o hinduísmo, o budismo, é que eles vão vindo mais para o Ocidente. Né? Agora, em termos de números, no Brasil, a coisa aos poucos tem se expandido. Agora, na sua totalidade, eu não sei te precisar aqui. Sim. Né? Por isso que eu troquei o termo número por assim, algo, se você percebe um movimento. Esse movimento, ele existe. Nós podemos deixar mais ou menos agendado uma outra conversa sobre esse diálogo especificamente, vai ser um excelente programa. Seria um prazer, Flávio. Obrigado por você ter participado conosco aqui. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre os nossos cursos de especialização e de mestrado, você pode acessar a página pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.